vai ser com o diretor da área técnica da Nelore Barros Correia, o Celso Barros Correia. E a gente vai conversar sobre gado de corte, produção de carne, genética, sanidade, respeito ambiental, agricultura de pastagem e de grãos para a alimentação do animal. Bom dia, Celso, tudo bom? Bom dia, Marco. Bom dia, tudo bom? Prazer estar com você aqui na CBN. O prazer é todo nosso, Celso. Bem, primeiro de tudo, como começou a tradição da família Barros Correia na exploração? Já começou com o gado ou no início tinha uma outra cultura? Há quanto tempo vocês estão nessa área, na parte da agricultura, na parte da pecuária? Daqui a 2 anos, estaremos completando 200 anos. 200 anos. Uma propriedade que originou-se na Fazenda Boa Esperança pelo avô do meu tataravô. Veio de Pernambuco, adquiriu uma área de terra, naquela época longe, tudo inóspito, na dificuldade total, mas eram terras muito férteis, terras realmente que representavam a região da mata de Alagoas, do Nordeste. Então se estabeleceram lá com outras atividades, e depois aí foi criado lá pelo meu tataravô os 6 engenhos de açúcar. Então foi o período áureo, vamos dizer, dos engenhos de açúcar no Nordeste, do Casagrande e Senzala, como se diz, de Gilberto Freire. Uhum. E ele desenvolveu muito isso, quer dizer, ele foi o industrial do açúcar, vamos dizer, pioneiro naquela região, líder político e tal. E naquela ocasião, no livro do Centenário de Viçosa, que foi até reeditado, fala na página, no capítulo dedicado a ele, Firmino Rebelo Torres Maia, que ele foi o proprietário rural que criou o primeiro reservo para a criação de animais daquele município, que se chamava Assembleia na época, não era Viçosa. Então, lá já a pecuária sempre conviveu com a família há 200 anos. Uhum. E como surgiu esse interesse em explorar a genética, a produção de embriões, a venda de animais? Como foi essa transição? A pecuária no Brasil, quem estudou um pouco da história da colonização, vai ver que a pecuária sempre conviveu com o desenvolvimento do país. Inicialmente como quase um extrativismo. Os portugueses trouxeram os animais para trabalhar no transporte, para produzir leite, para as fazendas, para explorar o Brasil, crescer o Brasil, desenvolver o Brasil. Mas o boi, vamos falar no boi, o boi do Budeman, a máquina geradora e transformadora de riqueza, conviveu com a cultura do Brasil. Inclusive, quem estudou também a história aqui da colonização do Rio São Francisco, o ciclo dos currais, o ciclo do couro, também foi isso, era um explorador. Depois, com o desenvolvimento da agricultura, a pecuária passou a ser vista como uma necessidade econômica também para viabilizar algumas regiões do Brasil. Ela sempre foi exploradora. O Brasil foi aberto pela pecuária, pelas entradas e bandeiras e depois pela pecuária. Isso no estado de São Paulo, na região noroeste de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, todo Mato Grosso então. Então a pecuária passou a deixar de ter essa convivência, digamos assim, secundária. Em algumas regiões ela ocupou o papel principal. E para nós lá também, depois dos engenhos, a saída dos engenhos daquela região, por questão topográfica, tinha uma pequena usina, foi montada pelo meu avô e pelo meu pai, a usina também saiu, a pecuária aí ela passou a ser atividade maior para nós lá, ocupando as áreas que são vocacionadas para a pecuária. E a agricultura hoje é mais do que visto que precisa de terras planas para você poder usar tecnologia de equipamentos de máquina, de equipamento, baixar custo, aumentar a produtividade, aumentar a produção. E a pecuária consegue conviver em terras de topografia mais acidentada, com mais declive, mas ao mesmo tempo precisou se atuar fortemente no melhoramento genético e na sanidade. Uhum. E essa migração para o animal, vocês começaram com que raça, Primeiro, foi já a Nelore ou foi com a Girolando ou outra raça? Boa pergunta essa. O Brasil teve vários momentos nessa pecuária. Eu vou falar basicamente na pecuária de zebu, porque é adaptada para o nosso clima, no Nordeste principalmente, e no Brasil, onde ele predomina com mais de 80%. É uma raça que tem hegemonia, As raças zebuínas, principalmente a raça Nelore, que foi a nossa opção, porque nós já tínhamos essa pecuária lá, como eu falei, de forma empírica, e dava-se para observar que o gado Nelore, que tinha uma concentração maior de sangue Nelore, eles sobreviviam melhor
há regiões novas de pecuária, onde você estava implantando pastagem, é um animal mais vivo, a vaca tem teta curta, o bezerro nasce e mama imediatamente, entendeu? Um animal mais altivo, mais vivo, mais acostumado com mais rusticidade. Ele tem mais adaptabilidade, essa é a palavra mais técnica, ou seja, ele se adapta melhor às dificuldades de várias regiões. Então, o Nelore já vinha se consolidando, já estava praticamente consolidado como a raça de corte do Brasil, de norte a sul. Então, nós optamos por ela e foi um grande acerto, porque anteriormente meu pai criava, mas criava um gado cruzado, mestiço, de várias raças zebuínas, Gin, do Brasil, Tabapuã e tal, mas aí nós fixamos, adquirindo um núcleo de animais PO no sul do país, e aí começamos a trabalhar em 1979, agora em outubro completaremos 45 anos nesse trabalho, que uma dedicação, é um trabalho que depende muito de paixão, porque é muito lento. Por exemplo, nós há 45 anos nós estamos com 15 gerações de pecuária, né? de seleção. Então é um trabalho que demanda paciência, acertos e erros, entendeu? E muita paixão. E aí então vocês fizeram essa opção para o zebu ligado ao Nelore, né? Pensou em explorar também essa parte leiteira ou disse, não, vamos ficar na produção só inicial de gado de corte? Não, foi só gado de corte, porque a região da gente era para leite, era mais úmida, entendeu? Então não é uma região tão vocacional. Hoje, com a tecnologia moderna, todos esses insumos que você tem, ectoparasita, endoparasita, remédio que combate os ectoparasitas e endoparasitas, funciona muito melhor hoje do que naquela época a pecuária de leite. São animais mais sensíveis, né, de raça europeia, cruzado de europeu, que exigiam um clima mais seco, mais adaptado para eles. Então a gente fez o Nelore porque é uma raça que tinha condições de crescer mais, ele tem muita prolificidade, entendeu? É muito rústico, como eu falei, então dava para crescer, ocupar essas áreas que tinham sido da cana-de-açúcar, a gente precisava de uma ocupação mais imediata para produzir, então optamos pelo Nelore, e aí passamos também a entender, né, porque a evolução ela vem de forma em conjunto, né? A genética evoluindo e, ao mesmo tempo, os insumos aparecendo para dar, entendeu, esse suporte. Quer dizer, vermífugos melhores, entendeu? A sal mineral, que não era utilizado até 1980, e poucas pessoas utilizavam suplementação com mineral. Isso é fundamental. Hoje não se concebe uma pecuária sem uma suplementação mineral. Hoje você tem tudo isso, aumentou muito a eficiência. Então, você somado à genética, você tem a sanidade, né, e a genética completa a sanidade e a sanidade completa a genética e a nutrição. Você tem que trabalhar a agricultura de capim. Hoje não é mais extrativismo, não é mais. Não é aquela plantação, vou deixar ali o mato crescer. Não, você tem que usar variedade de capim adaptada. Hoje nós temos aí uma oferta muito grande de produtos que a Embrapa produz, né? As braquiárias que foram trazidas da África, mas cruzadas no Brasil, variedade lançada sempre no sentido de criar uma adaptação maior para cada região, daquela gramínea, daquela forragem, agricultura competente, com formação de pastagem, com correção de solo, com adubação, com controle de pragas, aí vem esses controles, hoje até feito por drone e tal, então você tem um conjunto. Então a pecuária passou a ser uma agricultura, eu diria que é a agricultura do boi. Entendeu? Isso de norte a sul do país. Antigamente no Rio Grande do Sul você tinha aquele pampa gaúcho que você não precisava plantar, que era extrativismo, mas isso aí já cedeu espaço para a agricultura, que é muito mais produtiva, e esse gado do Rio Grande do Sul, digamos, foi migrando para outras regiões, quer dizer, a pecuária, não o gado de lá, porque não se adapta na região mais quente. Mas aí mudou uma mudança de conceito. E a Alagoas está bem inserida nisso aí. A gente vai abordar mais assim um pouco nessa parte de alimentação, um pouquinho mais para frente, né? Mas vamos primeiro essa parte da genética. Quando foi que vocês sentiram, né? Disse, olha, a gente está produzindo já o gado para corte, mas vamos fazer esse melhoramento genético e por que não a gente também explorar essa parte genética e vender também esse melhoramento genético? Quem foi que teve essa ideia? Onde foi esse start de mudar e também fazer a produção? E hoje vocês produzem também gado para corte e venda de carne ou só a parte genética? Não, nós trabalhamos com a pecuária de ciclo completo, como a seleção, quer dizer, venda de genética, produção de genética e pecuária de corte, cria, recria e engorda. Nós fazemos um ciclo completo e, eu diria, completíssimo, porque a gente podia fazer cria, recria e engorda só de gado de corte e não ter o rebanho puro, PO. A gente tem o puro, PO, a seleção, tem a vacada cara limpa, que ele chama que não tem controle da BCZ, mas é uma vacada pura por cruza,
que se confunde com a outra na morfologia, tão bem trabalhada ela é, pelos anos todos, 45 anos, então a gente faz o ciclo completo. Então essa ideia veio quando você começa a sentir que o desempenho do rebanho não acompanha se você não tiver um melhoramento genético. Porque a primeira coisa que você precisa ter é trabalhar geneticamente, mas também dar uniformidade no rebanho. Quando você produz, digamos, 100 bois para o abate, você não quer que um pese 450 quilos e o outro 650. Você teria todos com 600 quilos. Então, isso aí você tem que ter uma padronização e você só consegue isso com genética de reprodutores que sejam preponderantes, ou seja, que eles transmitam aquele modelo morfológico, dê uniformidade ao rebanho para que você tenha um ganho igual no rebanho. Não adianta você ter animais, entendeu, com grande disparidade. Isso era um grande problema da pecuária brasileira, é essa homogeneidade genética que a gente não tinha, porque não havia um trabalho para isso. Hoje, principalmente quem trabalha com confinamento, essa padronização, essa morfologia uniforme. Quando eu falo morfologia, muita gente confunde com a orelhinha do boi. Não, a morfologia é o conjunto morfológico do indivíduo. É a caracterização de crânio, de cabeça, que define a raça, a pelagem, mas é também a conformação do corpo do indivíduo. É comprimento de costela, é musculatura. Aí vem o detalhe hoje do melhoramento. Já se está muito mais adiantado. Você quer precocidade, ou seja, a gente tem que diminuir a idade do abate. O americano abate os animais com 20 meses, com 600 quilos. A gente está batendo com... Já os pecuaristas que têm um nível tecnológico vamos dizer, de aplicação na seleção bem feita, abatem com 30. Nós já chegamos bem perto dos Estados Unidos, porque todos os animais deles são confinados. Desmamou, o bezerro vai para o confinamento, para comer grão. Nós não, o bezerro normalmente vai para o pasto, então você tem um delay aí de mais, mas antigamente era 5 anos. Então você tem que ter a precocidade que se traz com a genética, e aí você melhorou a alimentação, melhorou a sanidade, suplementou. Hoje estamos com outro problema que é assim, um desafio. O mercado mudou. A dona de casa, ela só quer carne com gordura, com qualidade, com acabamento. Já aí o cliente que vai te comprar, que é o dono do frigorífico, ele só compra boi, só valoriza se ele tiver acabamento. Se ele tiver acabamento, ele tem mais paladar, carne, tem um revestimento, chama-se EGS, espessura de gordura subcutânea, que protege a carcaça do animal do resfriamento, do congelamento. Não queima. Se você pega uma carne que não tem gordura e bota na câmara frigorífica, ela fica preta. Se ela tiver revestimento de gordura, você tirou aquilo ali, ela está perfeita. Então, o mercado mudou. É a exigência do consumidor e, consequentemente, da indústria. Então, você tem que ter carcaças trabalhadas, que geneticamente tem o EGS, porque não é só o trato, a comida que dá. A energia dá a gordura, mas se o animal tiver o gene para EGS, ele vai ter essa cobertura, esse revestimento muito mais precocemente. Uhum. Agora, vocês conseguiram já esse melhoramento genético, né? E aí, já que você mencionou com relação à pastagem, à silagem, quando foi que vocês sentiram a necessidade? Olha, a gente já tem um animal geneticamente ideal, né? Está próximo do ideal ou está ideal. Agora a gente precisa investir em quê? Né? Na pastagem. Então é aquela história, olha, eu tinha uma plantação, era o mato que crescia ali, eu botava um animal para comer. Quando foi que vocês perceberam que não é assim, agora a gente tem que cuidar da agricultura, é pasto para poder a gente ter para o boi e também ter o grão, né? Para poder, o milho, é uma outra forma de alimentar o animal. É verdade isso aí, a agricultura de capim é caríssima, porque hoje o equipamento para isso, os tratores são caros, os implementos são caros. O tempo que você leva para formar um pasto, a semente é cara, e depois que você forma o pasto, aí vem a praga, você tem que pulverizar com os herbicidas para evitar a concorrência. Então, a implantação de uma pastagem melhorada hoje, uma pastagem recuperada, é caríssimo. Há um tempo que se você não fizer isso, seu boi não ganha peso. Então, você tem que pensar aí no 777, 888, ou seja, 8 arroba na desmama, 7 arroba na desmama, 7 arroba sobre ano e 7 arroba pro abate. Então, é que ele fala o 777 e tentar o 888. A cada ano, 8 arroba. Seria o ideal. Assim, estou falando em gado de pasto, não estou falando em animal terminado. Porque aí parte para o confinamento, quem vai dar essa aceleração é o bolso do investidor, né? Se ele vai conseguir meter grão lá. Tá? Então, a gente partiu para fazer isso, padronizar o gado, conseguir aumentar o porte. A gente abatia vaca de descarte lá com 13 arroba, hoje está matando com 19, 18, 20 arroba. Então você aumentou 5 arroba, 6 arroba de ganho na vaca de descarte. Então você aumentou o porte do animal.
Aí, para aumentar o porte, ele torna-se mais exigente. Toda raça maior, ela tem mais osso, consome mais cálcio, precisa de mais alimento. Mas, à medida que você foi dando uma pastagem melhor, ela conseguiu desenvolver, porque só a genética não resolve. Se não tiver nutrição, isso deve ser muito claro quando você vai tirar na própria raça humana, você vê os países ricos, que é o cidadão mais bem alimentado, você vê o porte da população. É outro tamanho, né? Vai geração, que vai aumentando o tamanho. Então foi aí quando nós fizemos isso acompanhando a seta do tempo. Nós não inventamos nada, nós não inventamos a pólvora, não. Nem a bola, nem a roda, como diz. Nós fomos viajando, vendo como é que estava a pecuária mais desenvolvida no Brasil, que sempre foi no Centro-Sul, vendo o que é que a gente podia trazer para cá, que equacionasse custo também, porque não adianta você, porque tem uma equação muito complicada, né? Às vezes, tecnicamente é viável e economicamente não é. Entendeu? Você tem que botar isso aí num ponto de equilíbrio. Você investe, tudo isso que a gente está falando em investimento, melhoramento de pastagem, adubação de pastagem, tudo isso é uma verdade. Agora nós estamos numa fase horrível de preço. Nós estamos no ponto mínimo de valorização da arroba do boi no Brasil nos últimos 10 anos. Então, se você investe adubo em dólar, herbicida em dólar, equipamento, tudo também é corrigido. E você tem um boi de 40 dólares a arroba, é o preço de hoje, contra 100 dólares a arroba nos Estados Unidos, 90 no México. Então, você tem que pensar como é que você vai driblar isso e sem ficar para trás, né? Não pode também deixar. Então, a gente faz uma seleção muito bem feita, toda baseada na inseminação artificial, 100%, com transferência de embrião, fertilização in vitro, usando sempre os melhores touros, e temos conseguido avançar para o nosso rebanho e comercializar bastante reprodutor para o Brasil todo, não é só para aqui. Devendo para a Bahia, para Sergipe, para Mato Grosso, para o Pará, e as matrizes de elite para o Sul também, já foram várias daqui que bateram o recorde nacional de preço e tal. Então é um trabalho que é lento, precisa de muita dedicação, de paciência, de resiliência, de tudo que fundamenta isso, entendeu? Eu vou te perguntar o seguinte, você já tem esse levantamento de custo por arroba a produção? Porque, olha, são praticamente 2 anos e meio para conseguir levar o animal para o abate, né? Esse tempo todo, qual o custo da produção de uma arroba de carne para vender hoje lá com vocês? Você tem esse levantamento? Eu não trouxe esses dados aqui, realmente isso aqui não... Mas a gente faz uma conta de padeiro, que a gente chama, né? O boi deve ganhar, em média, de rebanho, como eu falei, atender para 8 arrobas, 7, 8 arrobas. Se ele ganhar 7 arrobas, 4 arrobas é custo por ano. 4. Numa pecuária é eficiente. Aí 4 empata, então? Não, 4 você fica com 3. Com 3. Mas o 3 você vai ter que tirar daí todos os riscos da atividade, mais ou menos 3 arrobas. Seria isso. Eu digo isso mas isso aí é muito em relação à remuneração. Nós estamos falando em ganho de peso. A remuneração tem o preço da arroba, né? Para você multiplicar por essas arrobas. Então agora, a atividade ultimamente tem dado prejuízo. Aí você diz, mas está sobrevivendo? Está sobrevivendo como o urso polar, né? Hibernando. Com a gordura que ganhou do salmão no inverno. Entendeu? Porque não paga custo hoje o preço que está. Você tem, mesmo que você ganhe certo. Você comercializava boi na época, 3 anos atrás, a 300, 310 reais a arroba. Está vendendo a 220. 3 anos depois, com toda a inflação que a gente sabe que existe no nosso país, né? Um é real e a outra é a divulgada, né? A real é maior do que a divulgada, né? Sem haver a redução do preço de insumos, o preço de sementes, de capim, nada. Não. Alguma coisa, vamos ser justos, não vou até... alguma coisa ajustou um pouco, né? Porque na hora que a demanda diminuiu muito, alguns produtos tiveram que se ajustar também, entendeu? Herbicida melhorou, a conversão de preço, caiu a patente dessas moléculas mais usadas, então barateou, entrou produção chinesa de herbicida, quer dizer, baixou o custo, o herbicida baixou, adubo, teve um pico muito grande há 2 anos atrás, aí deu uma melhorada, continuou, porque é dólar. Infelizmente a gente tem jazidas de alguns minerais, mas estão bloqueadas lá pelos interesses dos outros, né? Nós não temos jazida de potássio e tudo, e estão debaixo da terra. Não se pode mexer ainda. Não sei porquê, mas, né? Mas vamos lá então, né? Essa produção, hoje a dona de casa, quando a gente vai no supermercado ou no açougue, né, vê o preço da carne 32, 40, 80.
quem está comprando está achando caro, mas não tem essa noção de quanto é esse custo, quanto tempo leva essa produção, né? A carne brasileira hoje ela está com preço baixo. O brasileiro compra a carne mais baixa do que o europeu, do que o americano? O brasileiro sempre comprou a carne mais baixa do que o europeu. O preço daqui para lá, a diferença é coisa estúpida. Nos Estados Unidos também. Como eu acabei de falar, a arroba do boi nos Estados Unidos é $100. O nosso é 40. Então já está aí quase 50% de preço na arroba. A dona de casa hoje começou a comprar mais, o Brasil aumentou o consumo de carne esse ano. O Mendonça de Barros é um cara que faz uma análise da parte rural no Brasil muito bem feita. O Mendonça de Barros, né? O filho. E ele disse que pegou as estatísticas agora baseadas na venda no varejo, do atacado, aumentou significativamente o consumo de carne no Brasil, porque o preço baixou. Poderia ter baixado mais, pelo seguinte, ele baixou no produtor. Você tem três pontos. O produtor é o cara que cria o boi. Aí você tem o frigorífico, tem o distribuidor, que pode ser o frigorífico ou não. O frigorífico pode fazer as duas coisas, ele abate e distribui. Mas existe outros que só distribui. Compra do frigorífico, as carcaças, desossa e distribui. E tem o açougue, a gôndola. Aqui ele não baixou nada na gôndola. Entendeu? O atacadista é quem está com a margem. O frigorífico está comprando bem, porque hoje nós temos assim um padrão de comercialização do Brasil baseado na exportação. Nós só exportamos 25%. Só exportamos 25% da nossa produção, de 25% a 30%. Então, essa pecuária de 230 milhões de cabeça, com um desfrute hoje aí beirando 30%, 70% é consumo interno. Qualquer aumento de 5 quilos per capita é uma diferença monstruosa de consumo. Esse preço baixo que está sendo praticado agora, nós estamos começando a sair desse ciclo. O ciclo está começando a inverter, que eu vou explicar depois o ciclo. Trouxe o benefício também, melhorou de novo o consumo de carne no Brasil. Então o hábito de comer carne. Porque essa demanda de carne está aumentando no mundo inteiro, mas não está aumentando na Europa só não. Está aumentando nos países asiáticos, que eles estão com poder aquisitivo alto e era uma coisa de difícil acesso. Porque eles não têm terra para produzir. Vai produzir boi na Arábia Saudita, vai produzir, entendeu? Então lá que eles têm dinheiro, e principalmente os tigres asiáticos, estão comprando muito. Para não falar na China, né? Que a China compra, tudo ela compra demais, né? Então ela é o maior comprador de carne no Brasil. Aumentou o consumo mundial, a tendência é essa, até 2030 é um aumento enorme de consumo no mundo, e aqui no Brasil aumentou também, quer dizer... Só que agora nós estamos vivendo um momento perigoso. Aí eu vou explicar por quê. Porque o ciclo de pecuária são 6 anos. Quando você tem um pico de preço, o que é que acontece aqui? Subiu o preço aqui nessa data, digamos, 2020. Aí há uma retenção automática de fêmea. Como houve uma valorização do produto, o produtor deixa de abater o número de vaca para aumentar a produção de bezerro. Aí diminui 30% a 20% a 30% da quantidade de carne que vai para o mercado, que é da matriz, é da vaca, de descarte normal. Um descarte normal que todo criador tem. Isso tem que ter, porque a vaca fica velha e tal. Quando o preço está bom, o criador segura. O que é que houve no Brasil há 4, 5 anos atrás? Houve aquele pico de preço que eu falei de R$310, bezerro, R$400 arroba, seguraram. Só que num rebanho do tamanho do Brasil, qualquer retenção dessa é um volume imensurável, né? Porque você tem 230 milhões de cabeças. Teoricamente, a metade desse rebanho são fêmeas. Se você deixa de abater esse gado, vai aumentar quanto da produção? Aí começa o ciclo de baixa, porque começou no outro ano, a oferta de bezerro aumenta 30%. A quantidade de vaca que vai para o abate já começa a aumentar. Agora nós tivemos esse ano o maior abate de fêmea no Brasil, estatisticamente demonstrado pelo Ministério da Agricultura. Chegou a 45% do abate do Brasil ser vaca. Mas isso não vai atrapalhar, não? Depois eu abati tantas fêmeas e depois a produção. Já começou. Agora o primeiro reflexo, começa de baixo. Começa a faltar o bezerro. Porque existe na pecuária, quem faz o ciclo completo é muito raro. Normalmente o cara ou é criador de vaca, ou ele faz a recria, que chama, ele compra o bezerro desmamado e leva ele a 2 anos e vende para o invernista que vai terminar. Ou então o invernista mesmo, são 3. O invernista vai vender o boi para o açougue, mas ele quer logo repor. É igual a mercadoria na prateleira. Você vendeu um automóvel, compra outro para não estar no lugar para vender. Senão você não vai ter mercadoria. Quando ele começa a não encontrar o bezerro, ele se segura o boi.
O que ele vai fazer com o dinheiro? Aí ele segura. Segurando o boi, pressiona o bezerro para subir, já começou. Aí começam a segurar as vacas do abate também, já abateu demais. Aí essa carne que estava sendo fornecida pelas matrizes de descarte, ela já reduz 10% de oferta. Vai abater mais boi. Então, só que agora, eu vi uma reportagem de um analista americano essa semana, ele dizia que o risco é muito grande, de um pico muito grande de preço em 2026. Por quê? Esse ciclo pecuário de baixa coincidiu, nunca tinha coincidido historicamente, nos 3 maiores produtores de exportadores de carne no mundo: Austrália, Brasil e Estados Unidos. Todos os 3 entraram no mesmo ciclo na mesma época. Ou seja, baixou para todo mundo, começou a subir para todo mundo agora. Então, não vai ter assim, mas no Brasil está caro, mas na Austrália está barato. No Brasil está caro, mas a carne americana está barata. O rebanho americano é o menor dos últimos 80 anos. Eles têm um desfrute maior, mas o rebanho diminuiu por causa da agricultura. A Austrália teve uma seca monstruosa. Eles queriam fazer uma pecuária completamente diferente da gente. É tudo no árido, no semiárido lá. Áreas imensas para pouco rebanho. Então, o ciclo de baixa foi coincidente. O ciclo de alta será coincidente, porque são 3 anos. É gestação, desmame e engorda. Isso é matemático. Uma vaca não gesta menos de 11 meses. São 286 dias a gestação média de uma vaca zebu. Então, 286 dias, 9 meses, né? Mais ou menos. 8 vezes 3, 24, é 9 meses. 9 meses e pouco. Ele mama 7 meses, no mínimo. 7 meses. Então, você já tem, né? 15, né? 15. 8, 7, 15. Mas não é pecuária eficiente, mais 15 para ele ir para o abate. Então é esse o ciclo. Por isso, mas o ciclo vai melhorar quando? Quando a bezerra que nasceu agora vai parir um bezerro e ele for para o mercado. Aí o pico de preço começaria a cair de novo. São 6 anos. Nós estamos agora no limite mínimo da curva. Estamos aqui, ó, embaixo. Começou a haver um viezinho de recuperação. Se a economia do país melhorar, não está fácil de melhorar tão mais, se ela melhorar, o consumo aumenta. A exportação é mais ou menos fixa. Ela exporta muito, mas exporta mais ou menos a mesma coisa. Com essa aumenta do dólar que está saindo agora aí, né, dá uma subida, isso ajuda a exportação ou complica? Não ajuda demais a exportação, porque a gente que trabalha com commodity, e o preço é internacional. Não adianta o Brasil só vende a carne aqui. Não, você vende pelo preço da commodity carne. Argentina, Austrália, Uruguai. E os países da Europa que vendem alguma coisa, né? A Islândia vende, tem pecuária, Nova Zelândia tem pecuária, entendeu? Mas aí é o seguinte, na hora que você remunera mais a moeda brasileira através do câmbio, você dá a possibilidade do frigorífico ter uma margem maior e lhe pagar melhor. Eu acho muito perigoso esse dólar, sabe? Esse dólar eu acho que é um veneno, entendeu? Um veneno. Certo. Celso, eu peço uma pausa em nossa conversa, porque eu estou conversando aqui, antes de pedir essa pausa, né? Para você que ligou o rádio agora, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, tá? Com o diretor da área técnica da Nelore Barros Correia, o Celso Barros Correia. A gente está conversando sobre justamente gado de corte, produção de carne, genética, sanidade, respeito ambiental. Daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema também. Falamos um pouco de pastagem, aí vamos conversar também sobre a utilização de grãos para a alimentação, tá certo? Então, a gente vai ao intervalo. Agroalagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vamos então ao repórter CBN.